Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje gostaria de falar uma palavrinha sobre o livro de Amós. Amós, versículo de número 1. As palavras de Amós que estava entre os pastores de Tecoa, o que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Aleluias. Irmãos, Amós, um profeta diferente, que exerceu seu ministério entre o reinado de Uzias e Jeroboão, tanto em Judá como em Samaria. Ele era boiadeiro e cultivador de sicomoros em Tecoa, aldeia de Judá, situada a 20 quilômetros de Jerusalém. Tinha mensagens proféticas e visões proféticas, irmãos, para passar para o povo de Deus. Embora fosse leigo e não tivesse posse de profeta, mas nem por isso deixou de ser usado por Deus. Seu nome significa carregador de fardos. Eu quero dizer que Deus usa quem Ele quer, como Ele quer e quando Ele quer. Israel, irmãos, vivia num período de prosperidade. Os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez sendo mais oprimidos. A luxúria, a idolatria estavam em altas. E o povo acreditava que Deus estava abençoando eles por causa do comércio, das alianças políticas e vitórias militares. Mas o coração deles tinha que se voltar a Deus. Uzias e Jeroboão, reis, tinham que se consertar e voltar-se para Deus, pois o Deus o havia escolhidos. Eles precisavam ser despertados, irmãos, para que entendessem e se prostrassem diante de Deus. Deus envia Amós, um boiadeiro e cultivador de sicomoros, para ser a luz das suas mensagens. Eu quero dizer que os reis se sentiam, irmãos, amedrontados com o que o homem que era agricultor e que não tinha um título de profeta. Quando Amós usava a palavra dele para ministrar, eles se sentiam amedrontados, porque a palavra não vinha de um profeta, vinha de um homem comum. Mas eu quero dizer que é os pequenos que Deus usa. Amós 7:14 nos diz assim: não sou profeta e nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicomoros. E é assim que Deus escolhe o homem, pelas suas atitudes e humildade, irmãos. Eu quero dizer que isto nos traz palavras por detrás de rebanhos e mãos calejadas da terra, cultivando capas de figueiras bravas. E Amós vai para o palácio, irmãos, e começa a fazer aquilo que Deus tinha posto em suas mãos. O meu Deus manda dizer a vocês para se converterem, voltar ao primeiro amor, se consertarem com Ele. Vocês não passam de figueira brava, que só crescem e amadurecem ao serem feridos. Suas nações prosperam, mas a sua moral e relacionamento com Deus se distanciam cada vez mais. Era um povo rebelde, e era hora de mudar a direção antes que venha o infortúnio, a escassez, o mal. Irmãos, Amós, um agricultor e cultivador de sicomoros, nos diz a palavra. Sicomoros é uma árvore de frutos semelhantes à figueira, folhas bem parecidas com as parreiras. Ela podia ser encontrada em abundância pelas colinas de Israel. Mas um aspecto da fruta é que esta figueira brava, os seus frutos, irmãos, precisam ser arranhados, cortados com algum instrumento pontiagudo para poderem crescer e amadurecer. Assim, ela servirá para o consumo. O risco ou furo nos figos provoca, irmãos, um aumento do gás etileno, que é o que faz com que as frutas amadureçam e ficam bonitas. O que acelera o seu crescimento 3 a 8 vezes mais. É o que faz com que ela cresça, irmãos. Esses arranhados e esses furos. Visto que, de outro modo, o fruto não se desenvolve e continua duro. Ou é
estragado por vespas, parasitas que penetram no fruto e habitam nela para a reprodução. Eu quero dizer, irmãos, que com esta passagem, Deus estava falando com todo o povo de Judá e Israel, que a nação teria que ser ferida em sua vaidade, para haver em si, irmãos, um conserto. Todos precisavam de um freio, arrependimento e renunciar ao mundo, às coisas imundanas e temente, e buscar a Deus o Todo-Poderoso. Provérbios 3:12 nos diz que, filho meu, não te esqueças da minha correção, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Amós era mais uma voz que Deus estava usando para que o povo voltasse a se relacionar com ele. Bendita é a nação, irmãos, cujo Deus é o Senhor. São pessoas que procuram obedecer a Deus. Essa é a nação abençoada. E Deus estava usando Amós para poder fazer com que o povo mudasse os conceitos e se relacionasse com Deus. Então Deus usa quem Ele quer, como Ele quer e a hora que Ele quer. Amém? Aleluias.